Como controlar uma crise de ansiedade? Como ajudar alguém que está em crise de ansiedade? Eu sou a Fabiana Frade, psicóloga e psicanalista, e te ajudo a desvendar isso. Como controlar uma crise de ansiedade ou como ajudar alguém a controlar uma crise de ansiedade? Primeira coisa, é necessário saber a raiz desse problema. Através da psicanálise, da psicoterapia, do autoconhecimento, você vai saber exatamente o que acontece para que você tenha essas crises de ansiedade. A crise de ansiedade, muitas vezes, ela vem do nada. Às vezes você está assistindo TV, relaxado no sofá, e de repente aquela crise vem. Às vezes você está entre amigos, se divertindo, foi uma semana leve, tranquila, mas vem aquela crise de ansiedade. A crise, ela não vem logo após um problema. Existe um problema lá atrás, alguma coisa que despertou a primeira crise e que foi carregando com o tempo. A pessoa vai carregando essas crises porque às vezes ela consegue lidar, ela acha que vai passar e que depois vai ficar tudo bem, só que ela fica nesse ciclo. Por quê? Se ela não passa por um processo psicoterapêutico, ela não vai ter certeza, não vai saber se o caso dela, por exemplo, é caso de medicação. Se tem alguma coisa faltando no organismo dela que precisa da reposição através do remédio. E tem aqueles que não necessariamente precisam do remédio. Eles podem, através da psicoterapia, ter um estilo de vida que vai fazer com que as crises não apareçam. Mas para isso, você precisa buscar um psicólogo. Porque o psicólogo vai direcionar se você precisa de outro especialista ou só ali no ambiente terapêutico. Porque mesmo a pessoa que toma remédio para ansiedade, ela ameniza o sintoma, mas não resolve a raiz. A raiz você vai resolver na terapia. Então tem momentos que a pessoa tem a crise e ela nem entende por que ela tem a crise. E aí quando chega alguém e pergunta, mas por que você está sentindo isso? A pessoa diz, não sei. E aí as pessoas ficam, mas como não sabe? Me fala. O que está acontecendo? Você só vai piorar a crise daquela pessoa. Porque de fato às vezes ela não sabe. Quando ela disser que não sabe por que ela está em crise, é verdade, é possível que ela não saiba. Agora, ela também pode não querer te falar e você precisa respeitar isso. Procurar saber por que a pessoa está em crise de ansiedade não vai mudar nada, porque você não é um profissional. Você não vai conseguir ajudá-lo. O seu papel ali é como uma rede de apoio. É uma pessoa para acolher, para ouvir, ou só para ficar em silêncio, ao lado dela ou dele. A crise de ansiedade, ela pode vir na infância, na adolescência, pode ser só na fase adulta, pode ser até na terceira idade. Ela não tem dia e hora para chegar, mas existe uma causa, e essa causa precisa ser descoberta. Quando você está numa crise, é muito difícil se controlar. Você até sabe que precisa se acalmar, mas é impossível, é incontrolável aquilo, né? E as sensações são variadas também. Porque mexe com o sistema nervoso, né? E o sistema nervoso vai lá naquele local onde já existe um problema. Então, se a pessoa já tem um problema, por exemplo, de tensão, é a primeira coisa que vai acontecer, ela vai ficar tensa no momento da crise. Se ela tem um problema no estômago, a primeira coisa que vai atacar é o estômago. Então, sempre vai atacar aquilo que em você já é mais frágil. Ela dá uma sensação de hiperventilação. A pessoa tem a sensação de que talvez ela não esteja respirando direito, né? Tem algumas sensações do corpo. Algumas pessoas falam de tremor, de formigamento nas mãos, várias sensações, né? Uma angústia muito forte, um vazio muito grande, né? E é sempre uma preocupação do que vem depois, né? Porque a crise vai aumentando, porque a pessoa que tem a crise de ansiedade, muitas vezes ela acha que ela tá realmente passando mal a ponto de ter um infarto.
né? E aí ela vai para o hospital. Tem muitos casos que a pessoa dá entrada no hospital, ou com crise de ansiedade, ou com crise de pânico, achando que está infartando, né? E os sintomas, eles realmente são muito parecidos. Mas aí quando chega no hospital, eles vão fazer exame e vão identificar que não é. Aí eles medicam e recomendam que a pessoa procure um psiquiatra, um psicólogo. O que a pessoa faz? Ela já tá mais calma, mais tranquila, ela não vai. Ou tem aqueles que até vão, começa o tratamento com a medicação, medica certinho até se sentir melhor. Quando se sente melhor, simplesmente para e não dá continuidade no tratamento. Não faça isso. Quem controla se você deve parar ou não o remédio é o médico, ele que estudou para isso. Quem sabe se é o momento de parar o processo terapêutico, porque você já está bem, não terá mais crises, ou vai saber como lidar com as crises, é o psicólogo, não é o paciente. Os profissionais estudaram para isso. Confie no profissional que está te assistindo. Se você não confia no profissional que está te assistindo, procura outro. Mas não tome decisões sozinho. Porque quando a crise volta, ela volta com uma força enorme. Então você precisa se cuidar. E se você conhece alguém que está nesse processo, oriente. Oriente a busca profissional, porque ele precisa saber a raiz. Existem algumas coisas que você pode fazer para diminuir essa crise. Além do processo terapêutico, em alguns casos a medicação, você pode também ter um estilo de vida mais saudável. O estilo de vida mais saudável, ele também diminui as crises. A meditação, ela é ótima também. Assistindo alguns pacientes, acompanhando alguns pacientes, eu pude perceber que existe um combo, eu chamo de combo, que ajuda muito, que é a terapia, a atividade física, meditação, e em alguns casos a medicação. Mas aqueles que não precisam da medicação, só esses 3, o combo, ele já ajuda. Porque se você está no processo terapêutico, você tem ali um profissional para estar junto com você, entendendo essa situação e aprendendo como lidar. Se você faz uma meditação, você entra em contato com o seu interior. Você encontra o seu eixo. A probabilidade de você ficar mais calmo nas próximas crises aumenta. E a atividade física, ela é aliada da saúde mental, para tudo. Quando você encontrar alguém em crise, simplesmente pergunta se a pessoa quer alguma coisa. Se a pessoa não quiser nada ou não souber te dizer nada, você diz para ela: vou ficar aqui do seu lado até você se sentir melhor. Quando você estiver se sentindo melhor e quiser conversar, estou aqui disponível para você. Ou você pode perguntar: você quer um copo com água? Você quer alguma coisa? Porque assim, quando a pessoa está em crise, ela tem a sensação de que aqui não está funcionando direito. Ela acha que o ar não está entrando direito. Quando a pessoa bebe água gelada, ela dá uma sensação assim de frescor e diminui um pouco essa sensação da hiperventilação. E ela também entende que aqui está funcionando bem. Uma forma de ajudar essa pessoa a respirar melhor é quando ela puxar o ar, ela levantar os braços até a cabeça. E quando ela soltar, ela abaixar. Faz o teste agora. Você vai ver que o ar, ele entra melhor. Ele entra mais fácil e sai mais fácil. Se ela fizer essa respiração de levantar, puxando o ar, e abaixando, soltando o ar, numa repetição de 10 vezes, ela vai sentir até uma certa tontura, mas tudo bem, é normal porque faz parte do processo, né? A pessoa vai se sentir melhor com o tempo. Se ela aprender a fazer essa respiração no dia a dia dela, independente do momento da crise, quando chegar o momento da crise, ela já vai estar ali craque no exercício e na hora ela vai conseguir fazer tranquilamente. Ou você lembra ela: olha, lembra daquele exercício de respiração? Eu vou fazer junto com você. Faça junto com ela, para ela se sentir melhor. Dê água gelada. Fala para ela jogar uma água no rosto, no pescoço, na nuca. Se tiver na rua, tenha na bolsa ou na mochila um lencinho umedecido, porque normalmente ele é gelado. E aí você passa em você até você conseguir ir para algum local, né? Sinta o vento
tudo isso ajuda a diminuir essa sensação da crise. A pessoa vai se acalmando, né? Porque no momento da crise, a pessoa não vai conseguir meditar. A meditação, ela precisa vir antes. Ela precisa fazer parte da sua vida. Faça meditação antes de dormir. Porque aí você sabe que não tem nenhum compromisso depois, não vai ficar ansioso. Aí você consegue fazer a meditação e dormir. Se você dormir no meio da meditação, não tem problema. O importante é que você crie uma rotina saudável para a sua vida, dentro da sua realidade. Cada um tem a sua realidade, a sua rotina. Não tem problema. Você vai adaptar. Então, beba água gelada. Beba água o tempo todo, né, gente? Porque tem que beber água. Faz exercício, mesmo que seja em casa ou uma caminhada. Vai com seu amigo caminhar, com a sua amiga. Tenha sempre um lencinho com você. Ou você, se você estiver perto de um banheiro, joga uma água quando estiver em crise. Faz essa respiração, vai te ajudar. E busca ajuda profissional, porque sozinho não dá. As crises aumentam e o intervalo delas vai diminuindo. Aí você vai ter crises com mais frequência, e isso é muito ruim. Preste atenção no seu sono, na sua alimentação, presta atenção em você. Autocuidado, autoconhecimento. Quando você sabe quem você é, você passa a cuidar melhor de você. Se esse vídeo fez sentido para você, curte, compartilha com outras pessoas, ativa o sino para receber os próximos vídeos. Vai nas minhas redes sociais, me siga no Instagram, coloque sugestões de temas. Se tiver alguma dúvida, escreva embaixo do vídeo a dúvida que você tiver ou compartilhe algo. E até breve.